Olá, senhores, tudo bom? Esse vídeo é direcionado para os alunos do oitavo ano, certo? Hoje vamos dar continuidade às revoluções inglesas. Vamos estar falando um pouco hoje sobre as tensões que se davam antes das revoluções, certo? Como eu disse anteriormente, estou fazendo o adendo para vocês aí. Nós tivemos duas revoluções. Elas tiveram o nome de revoluções inglesas, mas foram só duas, tá? Duas. A puritana de 1640 e a gloriosa em 1689, certo? Só para fazer uma correção do último vídeo aí que eu falei que tinha três, tudo bem? Então, e ambas revoluções estão relacionadas aos governos do Henrique VIII e Elizabeth I. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre as causas que estavam refletindo na população uma insatisfação com o governo do Henrique VIII e de Elizabeth I. Essas revoltas, indignações da população trouxeram essas revoluções populares. Uma delas, perdão, uma delas é a unificação da Inglaterra, formando um Estado absolutista, totalmente centralizado na monarquia absolutista, certo? O que isso quer dizer? Que o poder estaria totalmente na mão de um rei, tá? Secundarizando qualquer outro tipo de classe na Inglaterra. Então, em primeiro lugar seria o rei e as outras classes sociais, burguesia, enfim, todos seriam abaixo do rei. O rei seria absoluto. Então isso era um dos motivos que causou a insatisfação da população, da grande massa, da burguesia, dos comerciantes com relação aos governos. Outro tipo de... Nós falamos ontem, no último vídeo, falamos sobre as raízes puritanas. E o Henrique VIII, ele criou uma religião chamada anglicanismo, tá? Que ela tinha ataques práticas cristãs, as práticas cristãs e as católicas, além de fazer o confisco de alguns bens e afastamento do Papa. Então, esse foi um dos fatos. Outro fato foi a Inglaterra ter iniciado o seu progresso de expansão marítima, rivalizando com a Espanha. Aí temos um episódio em 1588 que a Espanha ela tinha uma armada marítima que era considerada invencível. Até o nome era a Invencível Armada Espanhola. Ninguém vencia. Aí tivemos um confronto entre Espanha e Inglaterra, entre na verdade foi decretada a derrota da Espanha, da Invencível Armada Espanhola, em 8 de agosto de 1588. Um confronto, imagina um confronto Pirata dos Caribes, Vikings, era mais ou menos desse tipo, porque a frota marítima da Espanha era 150 navios, e com mais de 30 mil soldados dentro das embarcações, contra 200 navios da Inglaterra. Porém,
tinha 15 mil soldados. Aí foi uma coisa espetacular, a Inglaterra usando uma estratagema de enviar navios bombas incendiários, né, em direção à frota espanhola. Foi uma coisa elucidante, resultando na vitória da Inglaterra, tá? Quando a Espanha tentou invadir as Ilhas Britânicas. Outro tipo de insatisfação foi a criação do monopólio comercial, que dava origem foi chamado depois Companhia das Índias Orientais, porque gerou uma grande crise, porque a grande parte da burguesia não aceitava o controle total monárquico absolutista inglesa. Então a burguesia não aceitava e gerou uma grande crise. A pequena burguesia era contrária a essas ações, desse modo que não tinha condições de competir financeiramente com a grande população política monárquica. Muitos privilégios das corporações de ofício devido à aliança com a monarquia. Isso trazia uma enorme insatisfação do povo, esses privilégios para essas corporações de ofício. E por fim foi a crise rural que ocasionou essa política de cercamentos, que consistia em colocar grandes propriedades de terra nas mãos de uma elite aristocrática. Então, foi um grande risco. Essas foram as causas, tá? Vamos listar, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 causas que gerou a satisfação da grande massa, da população, da burguesia, que resultou nessas revoluções inglesas. Essas eram tensões que pairava pré-revolução, antes de ocorrer a revolução, certo? No início do século XVII, o governo da rainha Elizabeth foi bastante difícil, tá? Nós tivemos a Guerra de 100 Anos entre Inglaterra e França, tá? E fez com que estabelecesse alianças com a burguesia mercantil, tá? Essa aliança consistia em aumentar a frota naval, esse é o propósito, para competir com os espanhóis, que era a potência naquele momento. Nesse momento, a rainha Elizabeth solicitou empréstimos ao parlamento inglês para financiar a burguesia mercantil. Esse foi o propósito, tá? Tem até uma questão depois aí no livro didático, perguntando qual que é o propósito da burguesia da Elizabeth, a rainha Elizabeth ter financiado a burguesia mercantil. Esse foi o propósito, tá? Então, vamos lá. Crise sucessória na Inglaterra. Então, foi com a morte da rainha Elizabeth, nós vamos ter uma sucessão ao seu poder, ao reinado, e a sucessão se dá pelo seu primo James Stuart, porque a rainha Elizabeth ela vinha de uma linhagem, a dinastia Tudor, tá? Aí é o fim dessa dinastia, porque não dá continuidade com a morte dela, e o seu primo James Stuart, ele assume o reinado, o rei James I, e inicia a dinastia Stuart, primo da rainha. O governo do James I foi marcado por diversas divergências, foi marcado por isso.
Então, na sequência, após o governo, que ele aplicou várias medidas que visavam enfraquecer o parlamento, mas foi uma divergências, eu digo, entre a monarquia e o parlamento, e foi uma luta até se estabelecer esse padrão. Com a morte de James, assume Carlos I, tá? Ainda da dinastia Stuart. Só que o que acontece? O parlamento ele coloca alguns limites ao coroar Carlos I. E Carlos I ele fica com uma petição de direitos. Esse é o nome que se dá, né? A petição de direitos. O que isso quer dizer? O que isso estava atrelado ao governo de Carlos I? Ele deveria sempre se submeter ao parlamento e obedecer às diretrizes, o que o parlamento decidisse. O Carlos I deveria se submeter. Porém, Carlos I ele traz umas medidas parlamentares, aliás, umas medidas polêmicas no seu governo. Tá? A primeira era impor o anglicanismo, substituindo o presbiterianismo. Nós já falamos sobre a origem dos presbiterianos, tá? Então ele estava substituindo, e isso foi uma grande decisão que causou uma revolta muito forte. Outra medida do Carlos I foi invadir o parlamento. Nessa invasão de Carlos I, ele prendeu todos os seus líderes dos parlamentos, e isso foi a causa, tá, que gerou a Revolução Puritana, também conhecida como a Guerra Civil Inglesa. Tá? Então, senhores, esse conceito aí que nós já fechamos agora, falando sobre as tensões pré-revolução, o governo de Elizabeth I, Rainha Elizabeth, o fim da dinastia Tudor, o início da dinastia Stuart com o governo de James I e Carlos I, as medidas que foram causadas as revoluções, as tensões e as causas da pré-revolução, tá? As tensões que pairavam no governo. Na página seguinte, senhores, 44 e 45 do livro didático, há uma questão 1, 2, 3, 4 e 5. Tá. Novamente eu quero que vocês respondam no livro didático, tá, senhores? Tirem fotos e mandem, tá, no e-mail olimpiadaniel@yahoo.com.br, tá? Já está nas descrições nos outros vídeos, mas eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Eu quero que vocês se cuidem, tá? Estudem bastante em casa, pede auxílio dos seus pais. Qualquer dúvida, chame-nos aqui, fale conosco no e-mail, que estaremos lá para atendê-los, ok? Tenham um bom dia, até a próxima.